Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 9. E também Marcos, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Glória a Deus. Okay. Graças a Deus, né? Acharam Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Quantos aqui não tiveram oportunidade? Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Quem não teve oportunidade foi aquele que foi abortado, aquele que nasceu morto, mas você teve tempo e oportunidade. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 25. Não, versículo 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Pai, que o teu Espírito vivifique isto,
Que nossas almas sejam alentadas, curadas e alimentadas pela Tua palavra. Abra cada entendimento. Toca profundamente na alma de cada vida aqui presente. Sacia o Teu rebanho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. E quem tem uma Bíblia, abra em Mateus 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que falar sobre prosperidade, há muitas coisas que acompanham uma vida próspera. Nem sempre prosperidade é de Deus, mas Deus está na prosperidade e Ele mesmo, na vida de José, ele foi intitulado o Filho da Prosperidade. Mas nós sabemos que na era em que nós estamos vivendo, nós vivemos numa era em que as pessoas creem que se elas forem dizimistas e ofertantes, elas serão ricas. Pelo menos é o que é ensinado na maioria das denominações que têm o evangelho neopentecostal, que se chama o evangelho da prosperidade. Como nós sabemos que toda mentira ela tem uma porcentagem de verdade, essa também é uma mentira que tem muita verdade nela. Mas a prosperidade nem sempre ela é de Deus. E também a miséria não é de Deus nem sempre. Nós vemos o rico na parábola de Jesus indo para o inferno e o mendigo Lázaro indo para o céu. Então, nem sempre o rico é uma prosperidade divina e nem sempre o mendigo é um endemoniado. Mas como equilibrar estas coisas? Então, e se eu der o dízimo, pastor? Como fica? E se eu ofertar, como fica? Isto faz parte, mas não é tudo. Se você abriu a sua Bíblia em Mateus 23, nós vamos ver o irmão Brana dizendo na mensagem Amnésia Espiritual, no parágrafo 6, ele diz: agora eu quero falar a respeito de amnésia espiritual. Agora este pequeno companheiro a respeito do qual estamos falando, Amós, só por um momento para obtermos nosso fundo antes de entrarmos no texto, isto foi durante o tempo da grande prosperidade em Samaria. Israel havia prosperado, eles realmente seguiram o mundo e prosperaram. Se você quer prosperar, basta você seguir de acordo com o mundo. Nem sempre prosperidade é um sinal de bênçãos espirituais, mas às vezes é o contrário. As pessoas pensam que talvez você tenha que possuir muitos bens mundanos e mostrar que Deus está te abençoando. Isto não é verdade. Às vezes é de outro modo. Em Mateus 23, nós vamos ver a partir do versículo 16, Jesus falando assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo
nada é. Agora, olha aqui para mim. Qualquer que jurar pelo templo, o nosso corpo, nada é. Porque aquele templo lá que Jesus estava falando, ele era um tipo desse aqui. Correto? Então, mas o que jurar pelo ouro do templo, né? Pelo ouro do templo, tem a carteira aí? Qualquer que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A carteira com $100 dentro? A carteira com R$1.000 dentro? Qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? O templo? Qual é melhor? O que tem mais valor? Você ou o teu dízimo? Você ou a tua oferta? Qual dos dois Deus deveria aceitar primeiro? Vamos abrir em Gênesis? Gênesis 3. Gênesis 3. Deixa eu ver aqui. Gênesis. Não, é Gênesis 4. Gênesis 4. Acharam? Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. Para quem o Senhor atenta primeiro? Para o ofertante. Jesus, tomando isso, ele disse: se tu tiver uma oferta e você for trazer no altar, e se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, o que é que ele disse? Deixa a tua oferta ali, acerta primeiro, depois vem e traz a tua oferta. Primeiro Deus tem que aceitar você, para depois aceitar a tua oferta. Por isso que muitas vezes nós ficamos patinando, mas eu sou dizimista, Senhor, mas eu sou ofertante, Senhor. E por que o Senhor não está me abençoando? Isso é uma parte para Deus poder te abençoar. Agora nós vamos ver esta outra parte. Deus, para aceitar a tua oferta, primeiro Ele tem que aceitar você. Você está disposto a isto? Você acha que Deus vai ter prazer na gordura de novo do animal? Você acha que Deus vai ter prazer em muitos cabritos, em muitas ovelhas, em muita gordura? Deus olhou para Israel e enojou. Estava certo o sacrifício de ovelha, estava certo o sacrifício da gordura, estava tudo certo, tudo muito bem. Mas havia um problema. Eles estavam se preocupando em levar a oferta, mas eles não estavam se entregando para Deus. Muitas vezes você esquece de você ir do altar, de você estar como um sacrifício vivo, como uma oferta suave a Jeová. Deus tem interesse na tua vida, Deus tem interesse na tua alma. Você vale mais do que a tua oferta, vale mais do que o teu dízimo. Você vale mais do que a tua roupa. Você vale mais do que o teu terno. Ah, mas o meu sapato foi R$200. Miserável.
Quem vale é você. É o teu pé que vale. Porque se tu não tivesse pé, não adiantaria comprar sapato. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, aí o primeiro que ele olhou foi para o Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Quando Deus não recebe o ofertante, Deus não recebe também a oferta. Então, em primeiro lugar, o ofertante se entrega para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você já se entregou? Porque Deus sabe que no dia em que você se entregar para Ele, tudo que você tem vai ser dele. Você não vai se pertencer mais. Veja. Por isso eu disse que nem sempre a prosperidade, ela vem de Deus. Aquele jovem que rejeitou Jesus, o jovem rico, ele era um homem, um jovem milionário. Mas depois que ele rejeitou Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou mais rico. Triplicou. Ele chegou em casa naquele dia e sabe o que aconteceu? O empregado dele veio e disse: Senhor, os celeiros estão pequenos. A nossa fazenda, a nossa lavoura nesta safra foi demais. E ele pensou assim: eu acho que eu não estava tão errado assim não em não seguir aquele homem. Só que a Bíblia diz que naquela noite, quando ele deitou e ele disse: agora então, ó alma, descansa, arregala-te, porque tu tens em abundância. Aí veio uma vozinha, sabe aquela vozinha? Que vem vindo assim pelos pés da cama? Uma foicinha. Louco. Hoje te pedirão a tua alma, e para quem que tu preparou ela? Sabe? Aquele camarada meio sombrio assim, que eles fazem uma figura dela com uma foicinha, vem vindo pelos pés da cama. E daí? Ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo certo, porque ele estava próspero. O profeta de Deus diz, o irmão Brana, na mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. No parágrafo 83, e agora encontramos que este Amós, ele certamente predisse um juízo sobre esta gente, se não se arrependessem. Que bem se ajusta a nosso dia hoje. Penso que esta grande cidade, voltando a isto outra vez, a grande cidade ali embaixo, como era que tudo havia prosperado. Que coisa, muita prosperidade, muita bênção, muita fartura. Assim estava Samaria. E eles pensavam que estavam exatamente na vontade do Senhor, porque estavam prosperando. Porém, eles encontraram que nem sempre Deus é o autor da prosperidade. Algumas vezes, quando a prosperidade golpeia a igreja, esta se distancia dele. Já viu aquele camarada que quando tem um carrinho velho, amarrado com arame, os farol, ele vem todo culto, domingo, quarta-feira, sábado, escola dominical, e se tiver monte, ele vai para o monte orar, e depois ele consegue um carrinho melhor, e depois um outro carrinho melhor, e consegue construir. Aí ele já não vai mais no culto de oração, daí já tem o titio para passear, a titia para passear, daí ele vai. Vão continuar chamando os irmãos aqui, então vamos deixar eles, Vão continuar chamando? Senão eu não vou dar conta de pregar. Então, aquele indivíduo, sabe o que acontece com ele? Ele prospera, e daqui a pouco ele larga o culto de oração. Depois ele larga o culto de escola dominical, depois ele larga o culto de quarta e só vem no domingo e uma vez por semana. Depois ele começa a vir só na ceia.
Até porque tem muito dinheiro para gastar e muito lugar para ir e muita gasolina para queimar. Então, o que precisa ser feito? Precisa-se ter o equilíbrio. Você pode ser milionário e servir a Deus muito bem. Eu conheço pessoas que são milionárias e servem a Deus. E eu conheço pessoas que foram milionárias, serviam a Deus, entre aspas, ficaram pobres, que pegam um ônibus para ir trabalhar e dizem assim: hoje eu sirvo a Deus da melhor maneira. Eu conheço pessoas que eram pobres, andavam de chinelo, de dedo, com umas batatinhas de bicho no pé ainda. Hoje estão de sapato lustroso, terno e gravata, e são a mesma pessoa. Não mudaram nada. Porque Salomão disse: no dia que tu enriqueceres, cuidado para não colocar o teu coração na riqueza. Agora, deixa eu também te refrescar. Nem todos vão ser ricos, nem todos vão ser milionários. Há aqueles que vão ter uma vida que vão ganhar para comer e para vestir, e há aqueles que vão estar sempre dependendo de alguém. Então, este assunto de que todos vão ser ricos se chama utopia. Nunca vai acontecer. Na igreja de Jesus Cristo foi assim, sempre será. Havia os abastados, havia os pobres, havia os necessitados, e havia aquele que, tendo o que comer e o que vestir, isto nos basta. Mas podemos prosseguir aqui. Veja, o profeta de Deus diz o seguinte: Jesus Cristo disse: se me amas, apacenta o meu rebanho. Agora, o porquê que é usado o evangelho da prosperidade da maneira errada? Vamos dizer: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quem tem mais vai ser mais abençoado. Já ouviu você alguma vez alguma mensagem assim? Aí, aqui não, mas em algum lugar aí, né? Quem dá mais é mais abençoado. Quem dá menos é menos abençoado. Eles usam isso aí, mas Jesus ele disse algo: se me amas, apacenta o meu rebanho. Agora aí está onde eu penso que falhamos muito, convencidos e então preocupados. E é em apacentar as ovelhas de Jesus. Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Hoje quase é tosquie minhas ovelhas. Não é apacente, é tire o último centavo que elas têm. Não está assim? Mande elas embora, se possível, de ônibus ou de a pé. Mas tire até o bilhetinho da passagem. Porque lá é assim: se você não tiver, dá a tua passagem. Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Hoje é quase tosquie minhas ovelhas. Coloque-as em um lugar e tosquie. E tome tudo que elas possuem. Faça com que elas penhorem suas casas e todas as suas pensões de aposentadoria e tudo mais. Falando sobre tosquiar. Jesus nunca disse isso. Veja. Mas, então, como que vem a prosperidade, pastor? Eu posso ser próspero? Sim. Então, qual é o papel do meu dízimo, pastor? Em primeiro lugar, dízimo
não é teu. Portanto, quando você devolve o dízimo, você não está fazendo nada mais, nada menos do que devolvendo algo que não te pertence. Só isso. Nada mais. Segundo lugar, quando você gasta esse dinheiro que era do dízimo, você está gastando algo que não é teu. Seria o mesmo que eu pegasse o dinheiro emprestado teu, botasse no meu bolso, sabe? E fosse para a praça. E a minha carteira está aqui. Aí eu chegasse lá no mercado e fizesse uma compra. Aqui está a minha carteira. Daí eu pensasse, não, eu vou usar o dinheiro que eu peguei do fulano. Eu não posso gastar isso aqui. Isso aqui não me pertence, pertence a alguém. Eu tenho que gastar o meu. Quando você gasta o dinheiro do dízimo, você gasta um dinheiro que não te pertence. Você está gastando o dinheiro de Deus. Então o dízimo entra aí. E quando você não devolve, aí você entra na característica de ladrão. E é aí aonde você entra em problema. Mas quando você devolve, simplesmente o que acontece? Deus, ele olha para o diabo. Deus, eu não, pastor não tem poder para repreender demônio devorador, sabia disso? Não é o pastor que repreende, não é o diácono, não é a igreja. E esse negócio, pastor, ora por mim porque o devorador, não é eu não posso repreender devorador nenhum. Ele disse, eu repreenderei o devorador. Deus é que repreende. Deus olha para o diabo e diz assim, ô devorador, não toca naquele meu filho que ele devolveu o dízimo que é meu. Só isso. É ele mesmo que diz para Lúcifer não tocar em você. É automático ele faz isso. Aleluia. Agora, como que eu posso prosperar? Né? Você vai observar que há muitos fatores que envolvem a desgraça da miséria. Sim. A maior mensagem que eu ouvi sobre prosperidade foi uma mensagem pregada pelo pastor Wilmer, escala de valores. Escala de valores é exatamente isso que eu li, que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam colocando o templo, eles estavam colocando o ouro acima do templo. Eles estavam colocando o dízimo e a oferta acima do ofertante. Quer dizer, na escala de valores, eles estavam colocando o indivíduo abaixo do dinheiro. Você pode ter uma caminhoneta de 200 mil reais, 300 mil reais, e tem caminhoneta bem mais cara. Mas você vale mais do que aquela caminhoneta. Você pode morar num palácio, numa mansão, mas você vale mais do que aquele palácio. Aleluia. Sim, porque o Calvário foi feito não pelo palácio. O Calvário não foi feito pela limusine. Não, foi feito por você. O sangue foi derramado por você. A cruz existe por você. Aleluia. Glória a Deus. Não é pelo teu dinheiro, não é pelo teu salário. É por você. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver que a Bíblia, ela dá umas varadas em alguns indivíduos. Em Provérbios capítulo 21, por exemplo, Provérbios capítulo 21, prosperidade envolve muita coisa, irmãos. Prosperidade envolve administração. Prosperidade envolve economia. Prosperidade envolve suor. Tá? Prosperidade não é só tu ser dizimista e ofertante e ficar de braço cruzado. Não. Não, não. Capítulo 21 e o versículo 6 nos diz assim: trabalhar com língua falsa para juntar tesouro
é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Observou? Trabalhar com língua falsa para juntar tesouro. Já viu aquele indivíduo que faz qualquer negócio para poder ganhar? Faz qualquer coisa para poder ganhar, para poder ter lucro. Ele não tem escrúpulo. Ele mente, enrola, disfarça, faz. Pode ver, ele sempre vai estar na penúria. O que é que eu li aqui? 21:6. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouro, engana, trapaceia e vai. Não vai para frente. Não funciona. Isto é um ponto. Outro ponto é o provérbio 6, que vocês conhecem de trás para frente, de frente para trás, né? Veja. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ai. Sabe? Não, mas eu já trabalhei para a semana. Trabalha um dia, 2. A preguiça chegou ali e parou. A lombeira chegou ali e parou. Existe uma coisa que Deus não gosta, é de gente preguiçosa. Preguiça não é de Deus. Ah, mas eu estou indisposto. Todo dia? Tem, pode ter acontecido de uma vez por mês lá, está indisposto e tudo mais, e cansou e tal, porque trabalhou, mas não, eu vou descansar porque eu cansei de ficar parado. Tem gente que cansa de ficar parado. Aí tem que descansar. Vai ter. Então, isto é um fator de prosperidade. Por que eu não sou próspero, pastor? Eu não trabalho. E Salomão, Paulo foi mais forte ainda. Paulo diz: quem não trabalha, não coma. Paulo foi mais forte ainda. Quem não trabalha, não coma. Ah, mas pastor, tu não tem amor. Então vai brigar com Paulo, não comigo. Então prosperidade não é simplesmente toma lá e dá cá e pronto. Não é assim. Essa doutrina da prosperidade, que inclusive rodou muito tempo a mensagem por aí, e campanha. Não. Não vai atrás. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquerejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza. Como o militante, a tua necessidade como um homem armado. Prosperidade, prosperidade. Que coisa mais boa é ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu posso falar porque eu trabalhei desde os meus 7 anos. Comecei puxando o boi no carreiro do fumo. Uma zorra lá atrás e eu puxando. 7 anos de idade, comecei. Parei de trabalhar no fumo com 12 e fui para lavação de carro. Com 13 fui para a borracharia. Tenho a minha carteira assinada com 15 anos de idade na farmácia. Com 17, quando casei, a saída que eu tinha da farmácia, comprei toda a minha cozinha do meu casamento. Da Todeskine. Desde fogão, armário, mesa e cadeira, com 6 cadeiras à mesa. Então posso falar. Todo o serviço que eu entrei, eu saí desse serviço de encarregado ou de gerente. Nunca fiquei de peão. Mas eu nunca esperei meu patrão mandar trabalhar.
Nunca esperei meu encarregado mandar trabalhar. Eu ia na frente. Agora tem indivíduo que, se não ficar mandando, pedindo, chamando a atenção, faz isso. Ele varre aqui, ele varre e cruza o braço. Tem que mandar ele fazer outra coisa. Se tu fazer só o que tu for mandado, tu é servo inútil. Jesus nos ensinou isso. Se tu for lá, o encarregado manda tu lavar o carro. Se tu só lavar, tu é inútil. Passa o aspirador também. Passa um preteador nos pneus também. Ah, mas ele mandou só lavar. Inútil. Só faz o que for mandado. A mãe manda lavar louça, seca também, guarda também. Não seja inútil, menina. Não, mas ela mandou só lavar, seca também, guarda também. E só para de passar bombril na panela quando tu olhar assim e te ver nela. Aí quando você pode pentear o cabelo nela, usar de espelho, tá boa. Não sei se hoje dá para fazer isso, né? Então, prosperidade é um conjunto de fatores. Não é assim? Nós sabemos que salvação Jesus comprou no Calvário. Foi ou não foi? Mas assim como há coisas que acompanham a salvação, porque salvação não é somente ir no altar e aceitar Jesus, você terá que produzir frutos de arrependimento. Não é assim? No altar começa a tua caminhada, depois vem tratamento com as pessoas, não é assim? Vestimenta, linguagem, mudança, comportamento, libertações de vícios, acertos e erros cometidos. Na caminhada, é um conjunto de fatores que envolve a salvação. Não é simplesmente levantar a mão, ir para as águas, ser batizado e no altar aceitei Jesus, estou salvo. Não, é um conjunto de fatores, segue a vida, há coisas que acompanham a salvação. Assim também é a prosperidade, não é simplesmente você lá dar o teu dízimo, dar a tua oferta, cruzar os braços. Não. O que você está fazendo com o teu salário? Vamos lá, calma. Calma que eu chego lá. Você quer ver? Olha. Abre no Salmo 128. Vocês viram o salmo que foi lido? Você leu o Salmo 122, irmão? Foi, né? Vocês viram o salmo que foi lido? Até quem ora por Jerusalém prosperará. E o Salmo 128? Que coisa mais linda é isso aqui, hein? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você teme ao Senhor? Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você anda nos caminhos do Senhor? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, não do trabalho dos outros. Não do trabalho do sogro nem da sogra. Nem do titio nem da titia. Nem do vovô nem da vovó. Porque tem vovô e tem vovó empenhorado no banco com conta porque os netos e os filhos fizeram elas fazer empréstimos para viver do salário delas. Aí quando morre a vaquinha que dava leite, ai. Pisoni, tu tá ficando doido, tu mexer nessas coisas, Pisoni. Mas eu me dá um negócio, exploração não é do meu tipo, não é do meu gosto. Pegar um indivíduo desse. Pois comerá do trabalho das tuas. Que coisa, hein? Feliz será e te irá bem. Aleluia. Eita, como eu tenho
Tem um camarada, tem um passarinho, chamado ali fora, chupim. Conhece? Quem conhece o chupim? Nossa. Onde é que ele bota o ovo dele? No ninho da corruíra. É isso? A corruíra faz o ninho, ele fica olhando, ele vai lá, mata o filhote da corruíra e bota o ovo ali. E sabe o que acontece? Ele só bota o ovo e ó, pra gandaia. E a corruíra vem, olha, não, meus ovinhos estão aqui. Choca o grandalhão. Quando choca, ela já não tem como ficar no ninho, porque ela é desse tamanhozinho, o filhote já é assim. Ele cresce, piu, 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 grita direto, e a corruíra se vira, mas corre para cá, corre para lá para trazer comidinha para ele. E ele desse tamanhozinho, e a corruíra desse tamanhozinho, ele piu, piu, piu. Aquele merece uma pelotada, não merece? Porque dá uma dosinha da corruíra, hein? Tem muita corruíra por aí tratando na chupeta muito marmanjão. Tem muito chupim por aí. Tem muita corruíra por aí dando cesta básica para marmanjão. Caixa de leite para marmanjão. E os calça frouxa só na boa. E você quer ser próspero. Quer prosperidade. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um salmo aqui, salmo primeiro. Esse salmo primeiro é mais conhecido do que do que feijão preto. Porque vocês vão ver que tem fatores. Esse homem do Salmo 128 é um homem diferente. Ele é um homem que teme ao Senhor. Ele é um homem que tem respeito, ele é um homem que tem conduta. Ele é um cristão. Não é qualquer homem. Não é um charlatão qualquer, não é um malandro qualquer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, aleluia, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, aleluia. Mas o homem bota a mão, vai para frente. É o José? O homem bota. Eu já falei para vocês. Que lá no meu terreiro até galo bota ovo se precisar. É só as galinhas não der conta. Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo. Tudo. Tu bota a mão, vai em frente. Por quê? Porque este homem aqui, ele é um homem diferente. Aleluia. Ele não é um homem qualquer. Não, ele é um homem diferente. E a Bíblia diz, não são assim os ímpios. Meu Deus. Mas são como a moinha que o vento espalha. Misericórdia. Quer dizer, não tem jeito, meu querido. Você tem que entrar pela via correta para você ter prosperidade. A prosperidade tem um conjunto de fatores na vida espiritual que você deve observar. E muito bem observado. Por quê? Para o denominacional que não conhece nada, ele está indo muito bem. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que você tem.
Mas para você que conhece a mensagem, o requisito é diferente. Sim. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, lá no versículo 1 e no versículo 2, eu vou mostrar para vocês, em relação às pessoas que vão... o grau de pessoas em termos de prosperidade. O grau de pessoas em termos de prosperidade. Uns menos, uns um pouco mais, uns bastante. Você vai ver. Versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Era tirado oferta nas igrejas? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quanto eu chegar. Veja, conforme a sua prosperidade, isto é, por que Paulo disse conforme a sua prosperidade? Tem um que vai prosperar mais naquela semana, tem outro que vai prosperar menos. Então, conforme a prosperidade dele, ele vai tirar e vai ofertar. Aquele que prosperou menos, tira menos. Aquele que prosperou mais, tira mais. Então, alguns vão ser milionários, outros vão ser ricos, outros não vai lhes faltar o pão, porque tendo o que comer e o que vestir, isto nos basta. É o que disse Paulo. É assim ou não é? Então, tire da tua cabeça que todos vão ser ricos. Uma coisa é certa. Há um fator principal a respeito de prosperidade. Abra em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Como eu falei, a prosperidade é um conjunto de fatores que você tem que obedecer para ela ter efeito na tua vida. Você trabalha, eu trabalho, cada um de nós trabalhamos, mas eu pergunto, você trabalha para o banco? Você trabalha para o mercado? Você trabalha para a loja? Você trabalha para a farmácia? Você trabalha para o posto de gasolina? Você trabalha para a oficina? Você trabalha para a elétrica? Você trabalha para a SEMAI? Você trabalha para a Celesc? Para eles que você trabalha. Sabia disso? Sim. E para o governo. O imposto e o restante de tudo que eu falei. Você trabalha para eles. Porém, para você mesmo, você pouco trabalha. Sabe por quê? Porque é mais fácil você gastar 500 conto no conserto do carro do que 200 para sair com a família no final de semana. Ah, eu acho que não é. Não pode ser. Eu acho que não. Não, isso não acontece. Você tá fora, pastor. Não é bem assim. Aqui nós, meu Deus. Hoje, quase ninguém faz economia. Quantos conhecem a caixa d'água? O que eu falei para vocês há anos e anos atrás? Eu expliquei para vocês que toda casa tem uma caixa d'água. É assim? Quando falta água lá na rua, você fica tranquilo porque tem uma caixinha d'água. É assim ou não é? E você fica usando aquela caixinha d'água até voltar a água. E quantos vocês têm uma caixa d'água financeiramente? Para uma emergência? Ah, pastor, eu creio em Deus, para que isso? Então tá. Eu também creio, por isso que eu faço. Veja, eu vou ler 2 Crônicas 20 e 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
Crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguros. Crede nos seus profetas e... Você crê em profeta? Quer prosperar? Se não cria, começa a crer. Porque quer estar seguro? Quer estar seguro? Crê em Deus. Quer prosperar? Crê em profeta. Tem fatores que envolvem a prosperidade que você precisa observar. E outra, Deus não vai descer nos teus caprichos. É você que vai sair dos teus caprichos e vir para o plano de Deus. Veja que nós trabalhamos para muitas coisas. Lembra que eu falei? Nós trabalhamos para o banco, nós trabalhamos para o mercado, nós trabalhamos para a loja, nós trabalhamos para a farmácia, nós trabalhamos para o posto de gasolina, para a oficina, para a elétrica, para a Celesc, para a Samai e para nós bem pouco. Hoje quase ninguém faz economia. Por quê que ninguém quase faz economia? 99,9% da igreja está no vermelho. Sabe o que é no vermelho? Gastando mais do que ganha. 99%, pastor? Tomara que eu esteja errado. 100%. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo na era do consumismo. Estamos vivendo na era dos descartáveis. Estou falando em prosperidade. E prosperidade envolve economia. Prosperidade envolve prudência. Prosperidade envolve cautela. Desde brinquedos até eletrodomésticos. Quase tudo é descartável. Roupa todo mês. Ih, pastor, agora tu vai mexer até nas nossas roupas. Não, deixa eu pregar para vocês hoje. Posso pregar? Todo mês, em cada estação, só porque muda a moda. E vai dizer que não é só porque muda a moda, é só porque muda a moda. Porque a blusa do inverno, desse inverno, serve para o inverno que vem. Tapa o mesmo frio. Protege do mesmo frio, mas não serve mais porque mudou a gola. Mudou a manga. Não é mais de listra, é xadrez agora. E vai dizer que não é? É sim. Veja que é um conjunto de fatores. O desperdício em casa é falta de prosperidade. Desperdício na comida, desperdício na roupa, desperdício no calçado, desperdício nos brinquedos dos filhos. Ganha hoje, quebra amanhã. Ganha hoje, quebra amanhã. E tu continua quebrando, continua quebrando. Eu não vou dizer o que eu estou pensando aqui. Não vou dizer. Não vou dizer, porque esses dias eu fiz um pega. Fiz. Ou vocês acham que pastor também não briga? Briga. Esse negócio de pastor, gravatinha aqui e tal, e dizer que, não, pastor não grita, não. Eu grito, berro, dou cintada. Brigo com a mulher, xingo também, chamo nos panos. Por que não? Sou homem também que nem vocês, irmãos. Sou pai de família que nem vocês. Deus escolheu o sacerdote dentre vocês porque tem as mesmas fraquezas que vocês. Senão não estaria aqui ensinando. É pecador pregando para pecador. E se em vez em quando tu não chamar nas rédeas e dizer, olha, o negócio está saindo do controle. É assim, tá? E tem hora que só Jesus na causa. Ou todas elas. Já é 8h30? Está na hora de parar mesmo? Não? Posso continuar? Vocês acham
Então, que crer em profeta prospera? Na mensagem Almas que estão em prisão agora, primeiro eu vou ler Jeová Jirê. 118 e 119. Uns poucos meses atrás eu estava de pé com meu bom amigo John Shahit, lá em Fênix, e eu moro em Tucson, como vocês sabem, irmão John Shahit, um excelente irmão cristão. E ele era realmente pobre. E o Senhor o tem abençoado. E quando eu fui em Fênix pela primeira vez, anos atrás, ele não tinha filhos. E ele estava querendo filhos, e eles, pobres, trabalhando fora nas ruas, estourando concreto por 25, 30 centavos a hora. E ele desceu ali e ele creu em cada palavra da mensagem. Guarde isso agora. Ele creu em cada palavra da mensagem. O que é que o irmão Shahit fez? Tá. E ele disse, você oraria por mim? Ele tem 5 filhos agora. E por aquilo que? Por ele crer em cada palavra da mensagem, ou além disto, ele doa de 3 a 4 milhões de dólares cada ano para a causa de Cristo. Crê em profeta, prospera? Almas que estão em prisão agora, 226. Um irmão na congregação fala em línguas. Isso aqui é um culto que foi passado para um caderno. E aí, como estava na fita, foi passado. Um irmão na congregação fala em línguas e outro dá a interpretação. E a interpretação é o seguinte: meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje. Tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós. Sim, eu tenho mandado a um homem nestes últimos dias para que fosse minha boca a esta geração. Porém, eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem. E não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra. E eles saberão que eu sou grande, o Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Aleluia. 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 Que coisa? Isso está de acordo com a Bíblia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando Joel, no capítulo 1, ele escreveu, ele disse o seguinte, lá no versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Sabe por quê? Porque cortaram a oferta, pararam de ofertar. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinheteiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Sabe por que pereceu? Porque eles cortaram a oferta para o templo, para o sacerdote. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Agora, meus queridos, deixa eu te dizer mais uma coisa. Prosperidade é um conjunto de fatores. O que você acha? Vir no culto ou não vir faz diferença ou não?
Tá, faz diferença na vida espiritual, e isso é óbvio. Mas eu quero perguntar, e faz diferença na vida financeira? Na tua prosperidade ou não? Será que faz? No livro de Ageu, no capítulo 1, diz a Bíblia: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O profeta Ageu foi um dos homens que viveu e profetizou nos dias da restauração do templo em Jerusalém. Veio a palavra por intermédio do profeta Ageu dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Sabe o que ele está dizendo aqui? Será que é tempo de vocês ficar em casa e a minha casa vazia? É isso que ele está dizendo. Quer dizer, vocês estão ficando em casa e a igreja, as cadeiras vazias? Será que é tempo? Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Dá uma considerada no caminho que tu está trilhando. Dá uma considerada do jeito que tu está indo. Considera o caminho que tu está trilhando. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Só porque eles estavam ficando em casa ao invés de ir para a igreja. Podiam ser dizimista, ofertante, mas estavam ficando em casa. Estavam deixando a casa deserta. Estavam deixando a casa sozinho. O sacerdote estava lá, servindo do quê? Deus estabeleceu a casa dele. Deus estabeleceu a igreja, foi exatamente para isso. Para você vir adorar no seu santo templo, aprender na sua casa, louvar na sua casa, adorar na sua casa, se alimentar na sua casa. Aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz de novo: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia! Oh, esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Ah, mas não faz diferença eu ir na igreja ou não ir. Não faz? A igreja sou eu. Não dá. Não dá. Né? Tem gente que fica no sábado em casa. A minha esposa está fazendo soro. Por isso que ela está em casa. Mas podia ter feito soro antes. Não precisava estar ocupando a filha como enfermeira, que podia estar aqui no culto. Né? Está fazendo soro. Mas podia ter feito mais cedo, para estar aqui na casa de Deus. Está errado? Está errado. Mas é tua esposa, pastor. Mas está errado. E continua errado. E está errado. Vocês acham que eu vou botar pano quente em parente, em esposa, em nhenhenhé, e gente aqui do lado, aqui, ó, e não vem na casa de Deus? Acha que vir na casa de Deus é um favor para o pastor? Ah, credo. Você está enganado. Tem que ser um prazer para você vir na casa de Deus. Tem que ser um prazer vir adorar a Deus. Aleluia. Esperastes o muito? Eu esperei um aumento e não veio. Fica em casa. Fica em casa. Esperastes o muito e colheste pouco. Mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando veio, quando recebeu pouco, sabe o que aconteceu? Quando vi, já não tinha mais nada. Meu salário foi assim, ó. E vai mesmo.
Mas vai. Mas vai. Eu tô falando para vocês, mas o pastor hoje está andando de Corolla. Quem me conhece andando de Brasília aqui sabe. Sendo fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Eu fui fiel no pouco, Deus me colocou no muito. Hoje eu estou no muito, mas eu tive que ralar no pouco. Eu nunca deixei de pregar para minha família, porque tinha um só crente na igreja. Eu nunca deixei de levar a ceia para alguém que não dizimava e não ofertava. Sempre levei ceia, porque o problema é da pessoa, não é meu. Nunca deixei de visitar alguém porque não ofertou ou não dizimou. Sempre visitei. E às vezes até visito mais do que quem é ofertante e dizimista. E até já estou sendo cobrado, que eu estou sendo bonzinho demais. Estou te falando. E eu acho que estou mesmo. Mas deixa a hora que a vaquinha ser jogada no precipício. 8:45 já? Posso ir até as 9? Amém. Assinado por vocês? Amém. Alguns não. Mas eu acho, irmãos, uma coisa séria isso aqui. Muito sério. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Qual foi o motivo, Senhor, que aconteceu isso? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Enquanto cada um de vós vai para a festinha do aniversário, enquanto cada um de vós vai para o bailinho, enquanto cada um de vós vai para a visita lá, ou recebeu a visita em casa, porque cada um de vós vai tirar o boi do buraco. Porque cada um de vós estou cansado, hoje não vou. Porque cada um de vós diz, não, hoje não é o pastor que está aí, eu não vou. Ninguém trabalha com argila e com gesso aí? De vocês? Ninguém trabalha? Senão eu ia pedir para fazer uma estatuetazinha parecida e colocar aqui para esses católicos. Vocês acham que eu atraio o povo para cima de mim? Não, senhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ou eles vêm a Cristo ou nada. Ou eles vêm a palavra ou nada. Veja. Olha só, a minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Cada um de vós corre para seu próprio prazer. Enquanto no sábado a casa de Deus vazia, enquanto no domingo a casa de Deus vazia, enquanto na quarta de oração a casa de Deus vazia, cada um. Tem gente que fica em casa. Ai, não vou, estou cansado hoje. Quer prosperar. Quer bênção de Deus. Mas faz a diferença eu lá, pastor, na igreja? Se faz? Você não imagina como faz diferença. Você não imagina como faz diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, faz muita diferença. Exatamente. Olha o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 6. Vamos acompanhar essa leitura para nós encerrarmos. Verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a Mamon quer dizer as riquezas. Mas existem duas coisas que assolam a nossa era: ansiedade e depressão. Depressão é excesso de passado na tua vida. É que você está com a carreta com 40 toneladas e o motor teu é de Fusca. E 1.300. Excesso de peso, excesso de carga, excesso de preocupação, excesso de tudo. Joga fora, pincha no lixo, esvazia, larga no mar. Mas tem muita coisa de estimação, né? Muito papelzinho, muita coisinha, muito preguinho que juntou, ferrinho, parafusinho, argolinha, aramezinho, que juntou, e está tudo lá. De repente eu posso precisar. Já viu? Você sabe o que eu estou falando. Já veio o quadro na mente certinho, está tudo lá. É, e aí tem um monte de coisa lá. A raivinha, o orgulhinho, a coisinha, o negocinho que o fulano fez, e a olhadinha que a outra deu, e o negocinho que o outro fez, e papapá, e lá do passado, e daquele mês, daquele dia, e e tanta coisinha que está guardado ali, joga tudo fora. Limpa essa gaveta, pincha no lixo. Esquece isso. Descansa, relaxa, não te preocupa mais com isso. Solta a rédea. Abre a mão. Não é para dormir assim. Viu? Abre a mão. Para te ver como vai dar um relaxamento gostoso. Tem gente que até para dormir assim. Vai infartar de noite. Abre a mão. Ó, como é gostoso. E quer ver você respirar fundo? Relaxa. Ansiedade. Sabe o que é? Depressão é excesso de passado. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Tudo para onde? Excesso de futuro. A era dos hiperativos. É. A era dos hiperativos. Tem gente que sentado fica assim, ó. A perna. Não consegue. Não consegue parar, estacionar. Tem um negócio no caminhão lá, como é que é? Estacionário, irmão Jair. É estacionário. Ó. Coisa o estacionário. Tem um botãozinho do lado do caminhão ali, um negócio, uma alavanquinha. Estacionário. Pronto. Parou. Faz isso. Estaciona. Dá para estacionar ou não dá? Estacionou? Pronto, isso, relaxa. Toma um suco de laranja. De maracujá. Descansa. Vamos ler o 25? Falei, eu tenho 9 minutos ainda. Calma, gente, vocês me deram, agora se vira. Por isso vos digo, de Mateus 6, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha o ansioso. Ansiedade. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo. Viu o equilíbrio?
né? Sabe o que é que o preguiçoso pega isso aqui e diz assim, para que eu vou trabalhar? Jesus não precisou se preocupar com o dia de amanhã. Tem que amarrar e dar uma tunda de vara. Jesus está falando, tá? Jesus está falando aqui para tirar a ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sabe por que tu não te libertou, tu não consegue te libertar? Porque tu não conseguiu aceitar ainda. Sabe aquela pessoa que foi perdoada há 10 anos atrás e ainda hoje carrega a culpa do pecado? É porque não foi libertado da culpa do pecado. Ela foi perdoada, mas não foi libertada da culpa do pecado. Então carrega um martírio e toda vez que ela vai orar, aquilo vem na mente. E o diabo atrapalha ela naquilo e pega ela naquilo. Mas ela já foi perdoada há 10 anos atrás, mas carrega algo morto. E tem que largar aquilo, esquecer daquilo, se libertar daquilo. E se você não consegue ainda se libertar da depressão ou da ansiedade, daquela coisa agitada e ser ansiosa, eu estou com ansiedade, é porque você não aceitou ainda o que Cristo fez por você no Calvário. Você precisa simplesmente entregar nas mãos de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou você não confia que ele cuida? Que fraqueza, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? É ou não é? É ou não é? Vale mais o teu corpo do que a tua veste? Vale mais o teu corpo do que a tua comida? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Tem ou não tem? Sabe por que Jesus teve êxito, teve sucesso? Que ele pegou 12 homens, e esses homens, o único deles que tinha um pouquinho mais de estudo era o Lucas, que não era apóstolo. Mas vocês vão ver que entre eles tinha pescador, tinha trabalhador de alfândega, um camarada que não era bem visto lá na sociedade. Só tinha gente da baixa sociedade. Mas com aqueles 12 homens, ele revolucionou o mundo. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele fez deles o maior exército que já existiu na face da terra. Sabe por quê? Porque Jesus nunca trabalhou nas fraquezas deles. Jesus trabalhou nas fortalezas deles. Jesus trabalhou nos potenciais deles. Jesus trabalhou no que eles tinham de melhor. Jesus procurou levantar a autoestima deles e dizer: vocês são bons. Vocês valem mais do que a roupa. Por isso eu vou cuidar de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vocês já perderam o gás. E eu estou com vontade de começar a pregar agora. Eita. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E olha que Salomão tinha, hein? Salomão tinha. Dá um chute aí em quantas estrebarias tinha Salomão. 4.000. Não era nenhum pangaré, não. Era tudo cavalo de raça. 4.000 estrebarias. Sabe como é que o Salomão... Sabe o que é que Salomão colocava nas crinas dos cavalos dele? Sabe o que é que ele colocava? Pó de ouro. Rico? Mas nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. Aleluia. Glória a Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Meu Deus. Mas se eu der o dízimo, vai me faltar. Se eu der a ofertinha,
Você é pobre e miserável mesmo, que coisa séria. Não faz assim. Não pensa desse jeito. Deus, Ele é o dono do ouro e dono da prata. Ele tem muito mais para te dar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que havemos de vestir, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um minuto, se coloca de pé. E aí? Hein, meu irmão? E então? O que você acha? O que você me diz? O que você pensa a respeito de tudo isto? Crê ou não crê? Consegue aceitar ou não aceitar? Quer prosperar? Tem alguma coisinha aí que você quer deixar? Oração por Giovanni e família, oração por libertação de Everton Medeiros, Renato Rabelo, esposa, Jean, Kelly e Júlia. Oração por Camila e Laerte, oração por Olívia. Tu ainda deixa a tua oferta com um probleminha para acertar? Acerta. Dá para acertar? Tu ainda dizima tendo mágoa no coração? Tu ainda oferta tendo rancor? Ah, então não vou mais ofertar nem dizimar. Não, tira a mágoa. Tira o rancor. Porque daí vai complicar o doilado. Tu não vai no arrebatamento e vai acumular mais um pecado sobre ti, ladrão. Eu estou trazendo essa mensagem para você ver quão amplo, quão significativo é o assunto. E que o pastor não está interessado no teu bolso, mas interessado na tua alma. Que aqui nós não queremos te explorar, mas nós queremos mostrar o que Jesus quer de você. Quem é que vale mais? Você e a tua roupa? Quem é que vale mais, filho? Você ou o teu carro? Quem é que vale mais, você ou a tua empresa? Quem é que vale mais? Lustra o carro. Limpa o carro. E muitas vezes nos filhos é tabefes. Pancada, paulada. Deixa eu te falar contigo. Você não quer acertar a tua vida hoje e dizer, eu vou citar mais uma escritura para você. De Provérbios. Posso? Provérbios. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios, olha o que é que a Bíblia diz, observa bem, hein? E aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. O que você quer? O mensageiro do entardecer,
Ó, faça nossos pedidos conhecidos a Deus, e Ele responderá. Ele é abundante. Aquele que confessar seus pecados terá perdão. Aquele que esconde seus pecados não prosperará. E nós confessamos nossos erros. Eu confesso os erros das pessoas. Eu confesso meus próprios erros. Eu rogo por misericórdia. Eu rogo por cura. Eu rogo por graça. Eu rogo que derrames o Espírito Santo, Senhor, agora sobre as pessoas que guardam, que suas vidas sejam moldadas no bloco de moldagem de Deus e sejam formadas na imagem do Filho de Deus. Que o Espírito que o vivificou, que venha aos seus corpos e faça os filhos e filhas de Deus. Concedas isto, ó Senhor. Você quer prosperar? Você deseja na tua vida prosperidade? É um conjunto de fatores. Esteja em paz com todos. Procure frequentar os cultos. Procure ser um ofertante, um dizimista. Procure viver uma vida de temência a Deus. Que você possa ser um homem, uma mulher que seja bem-aventurado, temente a Deus. Agora, levante sua mão, aquele que deseja, eu vou orar por você. Amado e soberano Deus, há pedidos de oração aqui que eu mencionei os nomes. Como a família do irmão Giovanni, como o Everton Medeiros, o Renato, o Roberto, a esposa, o Jean, o Kelly, a Júlia, a Camila e o Laerte e também pela irmã Olívia. Pai, nós oramos e suplicamos por tua graça soberana em favor destas almas. Que teu Espírito Santo possa trabalhar profundamente nestes corações e que eles sejam libertados e abençoados e que, ó Pai, agora, estas mãos que foram levantadas, tu és conhecedor de cada uma delas e quais são as suas necessidades. Pai, elas valem mais do que 2 passarinhos, elas valem mais do que a roupa que elas vestem, elas valem mais do que os dízimos que elas dão, elas valem mais do que a oferta que elas dão, elas valem mais do que o carro, a casa que elas possuem, elas valem tudo, foi por elas que o Senhor foi no Calvário. Agora, Pai, que o Senhor possa recebê-las, Pai, olhar para elas e os seus corações estarem limpos, ó Deus, os seus corações estarem sem nenhuma mancha de culpa, nenhuma mancha de erro, que o Senhor possa olhar para elas como o Senhor olhou para, ó Deus, o nosso amado irmão Abel, e o Senhor atentou para a vida de Abel, depois atentou para a oferta dele, também atente para a vida deste rebanho, para a vida destes irmãos, para a vida dessas irmãs, e que o Senhor possa olhar neles o bom cheiro e perfume de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa recebê-los na tua presença, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa dar prosperidade a eles, e que o Senhor possa dar abundância de vida a eles, que o Senhor possa dar abundância de saúde a eles, que o Senhor possa dar graça e virtude a eles, em nome de Jesus Cristo. Você pode então dizer amém? Amém quer dizer assim seja.